Pare tudo agora mesmo porque alguém que você conhece simplesmente se esqueceu de você. Seu nome simplesmente sumiu da mente dessa pessoa. Tudo o que você contou a ela, tudo o que você está passando simplesmente desapareceu como se nunca tivesse acontecido. E aqui está a parte que mais dói. Você estava esperando por ela, esperando por aquela mensagem de texto, esperando alguém verificar se você está bem, mas ela não chega e nunca chega. Aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. Ninguém está pensando em você. Não do jeito que você pensa sobre si mesmo às 2 da manhã, quando não consegue dormir. Não do jeito que você repassa seus momentos embaraçosos várias e várias vezes. Não do jeito que você sonha com seu futuro e se preocupa se ele vai acontecer. Você está completamente sozinho. E eu sei que isso parece assustador, mas continue comigo porque, no final disto, você entenderá porque essa é realmente a coisa mais poderosa que poderia acontecer com você. Pense na semana passada, quando você compartilhou algo importante. Talvez algo bom tenha acontecido, ou talvez você precisasse de ajuda. Quantos realmente se preocuparam e quantos, de fato, foram te ver no dia seguinte? Sim, exatamente. Foi o que pensei. Olhe ao redor da sua vida agora. Seu melhor amigo esqueceu seu aniversário. Sua família faz as mesmas perguntas toda semana, como se nunca se lembrassem do que você disse a eles. Chegam a sorrir, mas no trabalho você é esquecido completamente. 5 segundos depois, você envia a alguém uma longa mensagem sincera contando tudo e a pessoa responde, ok, ou, legal, ou até pior, nada, apenas o silêncio que confirma o que você já suspeitava lá no fundo e isso te atinge como água gelada. Você realmente não importa para eles. Não porque você fez algo errado, mas porque todos estão ocupados sendo o personagem principal da própria história e você é apenas um ruído de fundo na deles. Pense em ontem. Alguém perguntou como você estava realmente? Não o automático, ei, como você está? Que não significa nada, mas pergunte de verdade, ouça de verdade e se importe de verdade. Ninguém perguntou. Talvez uma pessoa, se você tiver muita sorte, mas provavelmente ninguém. Seu chefe só se importa se você termina seu trabalho. Seus amigos querem diversão, não problemas. Sua família está se afogando na própria bagunça. E mesmo que você esteja em um relacionamento, essa pessoa está pensando nas próprias preocupações a maior parte do tempo, não nas suas. Isso parece deprimente, sombrio e sem esperança. Mas espere, porque o que estou prestes a lhe dizer mudará completamente a forma como você vê tudo. Isso não é uma má notícia. Na verdade, esta é a chave que abre sua vida inteira. Veja, você andou por aí carregando essas correntes invisíveis feitas de se preocupar com o que as pessoas pensam. Feitas da esperança de que alguém irá resgatá-lo. Feitas da espera e da espera que alguém finalmente note você e se importe. Mas ninguém vem para salvá-lo. Ninguém está observando cada movimento seu. Ninguém se importa o suficiente para julgá-lo da maneira como você se julga brutalmente todos os dias. Deixe isso realmente penetrar fundo. O público que você acha que está observando você e criticando cada movimento seu. Eles saíram do teatro. Eles nunca assistiram ao seu show em primeiro lugar porque estão ocupados demais se preocupando com o próprio desempenho. Então por que você ainda está fingindo e escondendo quem você realmente é? Por que você tem medo do que eles podem pensar quando a realidade é que eles não estão pensando em você? Aqui está o que acontece depois. Amanhã de manhã, você acorda na mesma cama, no mesmo quarto, mas algo fundamental mudou dentro de você. Você finalmente entende que sua vida pertence a você e somente a você. Ninguém mais tem direito a voto nela. Seus sonhos são seus para perseguir ou abandonar. Seus medos são seus para enfrentar ou fugir. Suas escolhas são completa e inteiramente suas. Cada uma delas, sem exceção. E de repente esse peso esmagador simplesmente cai dos seus ombros. O peso de decepcionar pessoas que nem estavam prestando atenção. O peso de impressionar pessoas que já se esqueceram de sua existência. O peso de se apresentar para um público que nunca apareceu para assistir. Você está realmente livre agora. Não a falsa liberdade em que você ainda checa obsessivamente seu telefone esperando que alguém o valide, mas a liberdade real em que você genuinamente para de se importar se eles notaram. Pense naquela coisa que você sempre quis fazer, mas ainda não fez. Por que você não fez? Porque você tem medo que alguém possa rir, julgar ou achar que você é estranho ou não te entender. Mas aqui está a realidade. Eles estão ocupados demais se preocupando com os próprios problemas para rir de você. Distraídos demais com os próprios medos para julgar os seus. Confusos demais com a própria vida confusa para prestar atenção no que você está fazendo com a sua. Então, faça aquilo que você queria tentar. Desenterre aquele sonho que você enterrou lá no fundo agora mesmo. Comece a se tornar aquela pessoa que você sempre quis se tornar hoje, não amanhã. Uma vez que a ninguém interessa o suficiente para te impedir de o fazer, e a ninguém interessa o suficiente para te ajudar a fazê-lo também. O que significa que você precisa começar a se importar consigo mesmo, porque ninguém mais o fará. É aqui que a maioria das pessoas desmorona completamente. Elas ouvem que ninguém se importa e desmoronam por dentro. Elas se sentem inúteis, invisíveis e pequenas e simplesmente desistem completamente. Mas você não é a maioria das pessoas. Você ainda está aqui agora, ainda ouvindo, porque em algum lugar bem no fundo, você sente que essa verdade dolorosa contém um poder real. Quando ninguém se importa com o que você faz, ninguém mais consegue te controlar. Quando ninguém está olhando, você não pode fracassar publicamente na frente deles. Quando ninguém espera nada de você, então você não pode decepcioná-los. Você se torna invisível, mas da forma mais libertadora possível. Livre para mudar completamente a si mesmo. Livre para tentar coisas novas e selvagens. Livre para se tornar quem você quiser sem precisar da autorização de ninguém.
ninguém. Olhe para sua vida real agora. Quanta energia preciosa você está desperdiçando tentando parecer bem para os outros? Quantas horas elaborando a postagem perfeita para as redes sociais? Quantas noites sem dormir se preocupando com o que alguém disse sobre você pelas costas? Tudo isso totalmente desperdiçado porque eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, preocupados consigo mesmos, se apresentando para você enquanto você se apresenta para eles. E nenhum de vocês está realmente assistindo à apresentação do outro. É como um circo onde todos estão desesperadamente fazendo malabarismos, mas ninguém na plateia está assistindo. Todos estão com medo de deixar cair uma bola na frente de pessoas que nem estão olhando. Então, pare de fazer malabarismos. Apenas coloque as bolas no chão e saia do palco. O circo não precisa de você, e você definitivamente não precisa mais dele. Aqui está o que muda radicalmente. Quando você realmente aceita essa realidade, você para de pedir permissão a outras pessoas para viver. Você para de esperar por uma aprovação que nunca vem. Você para de precisar da validação de pessoas que mal conseguem se validar. Você começa a tomar decisões rápido como um raio. Porque por que esperar quando ninguém se importa com o que você escolhe? Você começa a correr riscos maiores porque ninguém está registrando suas vitórias e derrotas. Você começa a ser brutalmente honesto porque ninguém está ouvindo com atenção suficiente para pegá-lo em uma mentira. Seus erros de repente importam muito menos porque ninguém os está escrevendo em algum registro permanente. Mas suas vitórias importam infinitamente mais porque você as está comemorando genuinamente por si mesmo, não por curtidas e comentários. Você se torna perigoso da melhor maneira possível. Perigoso para a mediocridade, perigoso para o medo. Perigoso para aquela voz em sua cabeça que constantemente sussurra. Mas o que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar? Absolutamente nada. Porque eles estão pensando em si mesmos, e sempre pensaram e sempre pensarão. Então, pare de viver pequeno, de se arriscar e de esconder todas as partes estranhas e interessantes de si mesmo. Abraça tua luz, pois calar a tua verdade não vai confortar os outros. Eles já não se sentem bem. Elas estão se afogando em sua própria escuridão. Essa solidão profunda que você sente não é porque algo está quebrado dentro de você. É porque você finalmente está acordando e vendo a realidade claramente pela primeira vez. E ver claramente sempre parece solitário no começo, antes de parecer poderoso. Você está sozinho, mas sempre esteve sozinho. Você só não percebeu isso antes. Você achava que a multidão de pessoas ao seu redor significava algo, mas as multidões são apenas grupos de pessoas solitárias, todas fingindo que não estão sozinhas. Agora você sabe a verdade. E a verdade, mesmo quando é dolorosa, liberta você completamente. Liberta você de precisar delas. Liberta você de temê-las. Liberta você de atuar infinitamente para elas. Sua vida pertence inteiramente a você. Ninguém mais quer vivê-la. Ninguém mais pode vivê-la. Ninguém se preocupa assim com isso, como você. Então pare de dar a elas tanto poder sobre algo que é só seu. Todas as manhãs, quando você acorda, você pode escolher. Escolha a sua direção. Escolha para onde sua energia flui. Escolha o que realmente importa. E ninguém pode votar nessas escolhas, exceto você. Você cometerá erros ao longo do caminho? Claro que sim. As pessoas perceberão quando você fizer isso? Provavelmente não. Alguma coisa disso fará diferença em 5 anos? Definitivamente não. Então, por que você está tão paralisado pelo medo agora mesmo? Você tem medo de fantasmas, de um público que não existe. Você não teve medo de absolutamente nada durante toda a sua vida. E agora é hora de acender as luzes e ver isso. Aqui está o que as escolas nunca ensinam. Cuidar de si mesmo não é egoísmo ou maldade. É pura sobrevivência. Porque se você não se importa com sua própria vida, e ninguém mais se importa, então quem exatamente está dirigindo este veículo? Ninguém está dirigindo. E um carro sem ninguém ao volante bate forte e rápido. Então, segure o volante com as 2 mãos. Olhe para a estrada à sua frente. Pare de olhar pelo espelho retrovisor para pessoas que nem estão te seguindo porque estão em caminhos completamente diferentes. Seus sonhos importam porque são seus e de mais ninguém. Seu tempo importa porque você nunca o terá de volta depois que ele se for. Sua energia importa porque você decide para onde ela vai. Não seus pais, que só querem que você esteja seguro. Não seus amigos, que querem que você continue exatamente o mesmo. Não a sociedade, que quer que você siga todas as regras, sua vida, suas escolhas, suas consequências, sua glória. Você passou anos e anos construindo uma versão de si mesmo para outras pessoas. O bom garoto, o amigo confiável, o trabalhador esforçado, a pessoa legal que nunca faz barulho. E o que exatamente todo esse people please lhe trouxe? Exaustão, ressentimento e uma vida que nem parece mais que lhe pertence, porque não pertence. Ela pertence à versão de você que todos queriam que você fosse, não a quem você realmente é por dentro. O seu verdadeiro eu ficou trancado esse tempo todo, apenas esperando e tentando desesperadamente se libertar. E agora, neste exato momento, a porta está finalmente se abrindo. Faça exatamente o que você quer, pois ninguém se importa. Ninguém está mantendo um registro detalhado dos seus fracassos, então fale muito e aprenda com isso. Ninguém está medindo seu sucesso com suas regras arbitrárias, então crie suas próprias regras. Quer começar aquele projeto com o qual você está sonhando? Comece hoje, não na semana que vem. Está pensando em deixar esse trabalho exaustivo? Comece a fazer seu plano de saída agora mesmo. Quer finalmente dizer o que realmente pensa? Abra a boca e diga. Na pior das hipóteses, alguém não gosta. E adivinha o que acontece depois? Eles esquecem na hora do jantar porque não se importam de
de verdade. Não de uma forma cruel, mas de uma forma humana. Eles estão apenas ocupados vivendo suas próprias vidas complicadas. Este é o momento exato em que tudo se divide em antes e depois. O antigo você morre aqui. O você que vivia para os outros. O você que esperava por permissão. O você que precisava de aplausos constantes apenas para continuar seguindo em frente. Essa pessoa se foi para sempre. E alguém novo fica em seu lugar. Alguém livre. Alguém que finalmente entende que a única aprovação que realmente importa vem de olhar no espelho. Olhe para as pessoas que você realmente admira e respeita. Aquelas que fazem coisas incríveis, vivem vidas ousadas e autênticas, falam verdades difíceis que os outros têm medo de dizer. Você acha que elas esperaram que todos concordassem com elas? Você acha que elas precisavam da permissão do mundo inteiro? Absolutamente não. Elas descobriram o que você está descobrindo agora. Ninguém se importa. Então elas pararam de se importar com o que ninguém pensa e começaram a construir exatamente o que queriam construir. Esse é o seu caminho agora. Não será fácil, confortável ou seguro, mas será real. Finalmente, autenticamente real pela primeira vez na sua vida. Você perderá algumas pessoas ao longo do caminho. Aquelas que preferiam a versão antiga, controlável e previsível de você. Deixe-as ir porque elas nunca foram realmente suas. Amaram uma máscara que você usou tanto tempo que esqueceu que não era seu rosto de verdade. Mas você ganhará algo infinitamente melhor. Você ganhará a si mesmo, o verdadeiro você. Aquele que esperou pacientemente a vida inteira para finalmente existir plena e completamente. Aquele com opiniões controversas, com sonhos malucos, com uma voz que não se parece em nada com a de todo mundo. E aqui está a parte bonita. Quando você para de fingir, se esconder e se importar se os outros se importam, às vezes aparecem pessoas reais. Não muitas, talvez apenas 2 ou 3. Mas pessoas realmente autênticas que veem o seu verdadeiro eu e ficam assim mesmo. Mas mesmo que ninguém apareça, mesmo que você acabe trilhando esse caminho completamente sozinho, ainda vale a pena. Porque uma vida vivida para si mesmo é melhor do que uma vida vivida para fantasmas todas as vezes. Pense agora mesmo no que você tem evitado. Aquela conversa difícil, aquela mudança necessária, aquela verdade que você precisa falar em voz alta. O que realmente está impedindo você de fazer isso? Eles. São sempre eles. O eu invisível. Pessoas que não estão pensando em você. Pessoas que não se lembram se você foi corajoso ou covarde. Pessoas que são figurantes no seu filme, assim como você é figurante no deles. Então, por que dar a elas todo o poder? Por que deixar pessoas que realmente não se importam controlarem todos os aspectos da sua vida? É completamente insano quando você pensa sobre isso com clareza. Hoje, neste exato segundo, retome todo esse poder. Pare de pedir, pare de esperar, pare de agir. Comece a viver de verdade. Não a versão segura e aprovada, mas a versão realmente confusa e imperfeita. Sua versão, aquela que comete erros e aprende. Aquela que tenta e falha e se levanta e tenta novamente. Aquela que não precisa da permissão de ninguém para simplesmente existir, respirar e ocupar espaço. É isso. Este é o momento da escolha. Você pode fechar este vídeo e voltar a agir, esperar e torcer para que alguém finalmente perceba você. Ou você pode se levantar agora mesmo e começar a viver como se finalmente entendesse a verdade. Ninguém se importa. E esse não é o fim trágico da sua história. Esse é o começo poderoso. O começo da sua história real. Aquela em que você é o autor escrevendo cada palavra, não um personagem lendo falas do roteiro de outra pessoa. O que você realmente fará com essa liberdade? O que você construirá quando parar de se importar com o que os outros pensam? Quem você se tornará quando o público imaginário finalmente desaparecer? Só você pode responder a isso, porque só você se importa o suficiente para descobrir. E é exatamente assim que deve ser. Isso é perfeito. Pare de esperar por permissão.